Salve massa, salve rapa. E aí, MB, vamos pra mais uma. Isso. Hoje é dia de Champions League aqui na mesa, né? Eu vou lhe contar uma história. Você quer terminar a entrevista, mas eu não tô querendo terminar. Deixa eu falar. Pode ficar. Eu tenho perguntas aqui, eu tenho fui. muitas. Presidente. Esse foi o mano a mano. Presidente, o senhor é feliz? Ou está feliz? Não, eu estou feliz. Aliás, Semar, eu não tenho razão para não ser feliz. Eu tenho tudo na minha vida para ser feliz. Eu me considero um vencedor na vida, porque eu nasci numa terra em que muitas vezes as crianças morriam antes de completar 5 anos de idade de fome. Eu não morri. Eu vim para São Paulo, tive sorte de aprender uma profissão. E tive sorte de ser um torneiro mecânico. E depois fui para o sindicato e virei presidente da República. Então eu sou tudo aquilo que eu jamais imaginei ser. E tudo isso eu sou muito grato a Deus, porque tudo que eu fiz acho que tem a mão de Deus. Eu não sou um presidente da República, não, sabe, que gosta do povo. Eu sou um deles que cheguei lá. Eu sempre faço questão de contar para o povo, perceber, se eu cheguei a presidente, ele pode chegar. Se eu vencer, ele pode vencer. Então essas coisas eu conto sempre, que é para as pessoas saberem o seguinte: o Lula não é um presidente que está lá olhando de cima para baixo, não. O Lula é vocês que chegaram lá. Eu tento sempre passar isso para o povo. Ele tem que saber que ele pode vencer. Foi no governo do Lula que foi descoberta a maracutaia no governo Bolsonaro. O que aconteceu no Efeso? Nós descobrimos, através da Controladoria Geral da República e da Polícia Federal, que várias entidades que foram criadas no governo Bolsonaro, na perspectiva de mudança de governo, eles facilitaram com que os caras pudessem cobrar dos aposentados, colocar o nome dos aposentados como se os aposentados fossem sócios, mandar o nome do aposentado para o INSS, o INSS mandava para o CEP e o CEP autorizava o pagamento de um desconto, não sei se média de R$40, não sei se eles prometia caixão de defunto quando o cara morrer, era assim. Isso virou uma febre. Nós, quando começamos a investigar, a gente não quis fazer um espetáculo de pirotecnia porque a gente queria chegar no bandido, a gente queria chegar no chefe. E chegamos. Então nós suspendemos as entidades, suspendemos o desconto na folha, estamos investigando essas pessoas certamente serão presas, certamente as entidades que cometeram erro vão ter que perder o seu patrimônio, e a gente vai utilizar esse patrimônio para pagar os aposentados. Como a gente não pode esperar, nós vamos antecipar o pagamento para os aposentados. Vamos pegar as pessoas que foram inocentes e que não assinaram para descontar e foi descontado, então nós vamos assumir a responsabilidade de pagar e vamos pagar o mais rápido possível. Eu vi a cidade da minha mãe no interior da Bahia mudar. Eu viajei o Brasil durante o governo Lula. Eu vi mudar. Vi com meus olhos. Eu vi as favelas em São Paulo mudarem. Eu vi a mesa mudar. Eu vi as roupas melhorarem. Eu vi a autoestima das pessoas subirem. E aí é muito importante, mano, te dizer o seguinte: a minha obsessão agora, além de tentar fazer com que o pobre deixe de ser pobre e passe a ser um cidadão de classe média, que ele tenha direito àquilo que é o mínimo necessário para sobreviver do ponto de vista de alimentação, de vestimenta, de vestuário, sabe, de escolaridade, eu quero mudar mais. E cada vez que eu mudo, eu quero mudar mais. Porque o desejo do povo crescer é infinito. Não tem limite para a gente crescer. E o que a gente precisa é acreditar na gente, acreditar. Eu digo, muita gente não pode perder a esperança, a gente não pode perder a fé. Porque uma coisa era fazer oposição nos anos 80, certo, em que você tinha uma política democratizada, você ia para um palanque, fazia teu palanque, o outro fazia, depois vocês se encontravam, vocês não eram inimigos, eram adversários. Agora não, agora os caras são inimigos e tratam como inimigo. E eles não perdoam nada. Você pode distribuir uma caneca de ouro, eles vão dizer que essa caneca é de barro. Eles estão lá para destruir. E você tem que aprender, ou seja, eles vão infernizar a tua vida o tempo inteiro. Por melhor que você faça uma coisa, eles vão infernizar, esse é o papel deles. E nós precisamos aprender a fazer as nossas coisas. O que você precisa é massificar as coisas boas que você faz, porque você nunca vai convencer ele de que o que você fez é bom. Sabe? Então é importante você massificar o que você faz. É você que tem que massificar o que é bom. Dentro do governo eu digo o seguinte: é nós que temos que divulgar as coisas boas que nós fazemos. Não dá para esperar que os inimigos nos perdoem. Não dá. Eles são duros, são virulentos. E o que eu posso responder para eles? E são mentirosos. Certo. E são mentirosos. Tá? Eu sou de uma geração, Mano Brown, em que mentir era tido como pecado.
Para eles, mentir é uma virtude. Você veja que no Congresso Nacional, quando vai o ministro lá para fazer debate, eles vão lá fazer pergunta, viram o celular para a cara dele, faz a pergunta mais escrota possível e vai embora, nem espera para ouvir a resposta. O que eles querem é divulgar a imbecilidade que eles falaram. É assim na tua vida. Eu sei que você está assim, todo mundo está assim, até o Papa está assim. Que a extrema-direita está procurando adversário, está procurando. Eu vejo todo dia nome. Eu vejo Tarcísio, eu vejo Ratinho, eu vejo Caiado, eu vejo Zema. Todo dia está procurando. Todo dia estou procurando. Não tem nenhum problema. Pode procurar candidato que eles quiserem. Se eu for candidato, é para ganhar as eleições. Porque eu, se depender do meu esforço físico, da minha consciência política, a extrema-direita não vota a governar esse país. Pode ter certeza disso. Sabe, quem quiser ganhar de mim vai ter que andar mais do que eu na rua, vai ter que fazer mais discurso do que eu na rua, vai ter que conversar mais com o povo do que eu na rua, e vai ter que fazer mais do que eu. E eu duvido que tenha alguém que seja capaz disso. Pelo menos dos que estão aí. Da campanha que a gente vai enfrentar, sabe? O brasileiro vai enfrentar, não é o Lula que vai enfrentar, é a campanha que o brasileiro vai enfrentar nos próximos anos. Sabe? É a campanha da mentira. É como se fosse uma cesta de lixo, sabe? De mentira jogado na cara do povo 24 horas por dia, todo dia. A Kamala, quando estava disputando as eleições com o Trump, no final da campanha teve 2 bilhões de mensagens contra ela. Você sabe o que é 2 bilhões de mensagens contra uma pessoa? É isso que aconteceu e vai acontecer no Brasil. Por isso que o senhor acha que a gente enfrenta tanta dificuldade de, por exemplo, o tema da regulação da internet, das redes sociais ou das redes digitais, como o senhor prefere dizer, tem sido um desafio, né? É uma pauta que causa bastante polêmica e um dos argumentos é que isso vai interferir a liberdade de expressão das pessoas. Veja, essa palavra liberdade de expressão saindo da boca deles é uma falácia. É uma mentira. Veja, você tem liberdade de expressão para você falar o que você quiser, desde que você não minta, desde que você não queira dizer mentira para a sociedade. Eu não posso dizer que o Mano Brown fez uma entrevista com uma pessoa se ele não fez. Se a pessoa disse, a pessoa tem que ser processada. Se a empresa divulgou um conteúdo que não é verdadeiro, ela tem que ser responsável por isso. Agora, a regulamentação, veja, depende do Congresso Nacional e ela depende também da Suprema Corte. Eu acho que hoje está mais factível ser aprovado pela Suprema Corte uma decisão do que pelo Congresso Nacional. Porque muitas vezes as empresas têm mais pressão em cima do deputado do que na Suprema Corte. Então, eu acho que se a gente não regular, sabe, o comportamento das redes digitais, sobretudo depois da inteligência artificial, nós estamos totalmente vulneráveis. Você e todo mundo, todo dia é questionado na rede. Não tem quem não seja questionado na rede. Por que você acha que eu não uso celular? Porque se o presidente da República tiver um celular, ele não trabalha mais. Se o presidente da República tiver que ficar, sabe, chegar em casa, pegar o celular e querer saber da notícia, ou seja, ficar assim, ele vai ficar até meia-noite, vai acordar 3 horas da manhã e é só xingamento. Então eu estou muito preocupado, mano. Eu acho que a sociedade brasileira tem que estar preocupada, porque pessoas públicas como você serão vítimas de mentira 24 horas por dia, todo santo dia. Nada que você fizer é perdoado, cara, nada. Nós sabemos o preço disso. Porque nós fazemos coisa todo santo dia, anunciamos coisa todo santo dia, e eles têm uma máquina muito profissional, sabe, para tentar desmontar tudo o que é feito. Não tem. E eu trabalho com consciência tranquila, porque eu tenho certeza, eu nunca vou esperar que um bolsonarista fale bem de uma política minha. Nunca vou esperar. Eu acho que ele vai sempre nos criticar, ele vai sempre dizer uma mentira, sempre vai contar a verdade, e nós precisamos, então, estar preparados para isso. Eu trato isso com muita tranquilidade. É um jogo que está sendo jogado. Eu só posso te dizer uma coisa, Semaia, eu não utilizarei as redes digitais para contar mentira contra nenhum adversário.
Não me peçam para fazer uma campanha mentirosa que não faz parte da minha vida. Um mundo novo na política, não apenas no Brasil, no mundo inteiro. Tem uma turbulência no mundo, você veja o que é o comportamento do presidente dos Estados Unidos. Ou seja, ele passa o tempo inteiro pregando discórdia, inventando confusão, criando confusão, ou seja, fazendo taxações absurdas no comércio internacional, tentando acabar com o multilateralismo e tentar colocar o unilateralismo, ou seja, um retrocesso efetivamente muito grande na política mundial. Eu sou daqueles, mano, que eu acredito que a verdade, por mais difícil que ela seja, ela vai vencer a mentira. Eu estou convencido disso, porque nós vivemos no Brasil um mundo muito forte para a gente poder construir a democracia brasileira. Foi muita luta, foi 23 anos de regime militar, foi muita gente que perdeu a vida, foi muita gente que perdeu o emprego, para a gente chegar num patamar de conquistar um regime democrático onde a sociedade pudesse se manifestar. Depois nós chegamos, há 4 anos atrás, a ter um presidente que negava tudo a democracia, como está negando agora, sabe, na Hungria, como está negando nos Estados Unidos, como está negando na Argentina. E nós precisamos reconstruir isso. Ou seja, nós, quando chegamos aqui, mano, nós pegamos um país semi-destruído. Eu, de vez em quando, olho para a destruição na faixa de Gaza e eu fico imaginando o Brasil que nós encontramos. Aqui a gente não tinha mais Ministério do Trabalho, mais Ministério da Igualdade Racial, não tinha Ministério dos Direitos Humanos, não tinha Ministério da Cultura. Sabe, tinha sido uma destruição, sabe, sabe, proposital. Ou seja, o presidente não gostava de nenhum ministério que pudesse ser uma alavanca de organização da sociedade. Então, para que cultura? Se cultura politiza a sociedade, se cultura manifesta, sabe, a cultura de uma sociedade, o conhecimento político de uma sociedade, por que cultura? Então vamos acabar. Então nós temos que reconstruir tudo isso. E não é fácil o processo de reconstrução, é muito difícil. E depois, do ponto de vista econômico, esse país também estava destruído. A inflação estava saindo de controle, sabe? O salário mínimo não se aumentava, a bolsa, a merenda escolar não se aumentava, a bolsa de estudo não se aumentava, ou seja, era uma coisa que uma atrofia, sabe, nas políticas sociais desse país. E nós, então, resolvemos adotar o lema reconstrução, união e reconstrução, para colocar esse país de pé. E colocamos esse país de pé. E aí é muito importante, mano, te dizer o seguinte, a minha obsessão agora, além de tentar fazer com que o pobre deixe de ser pobre para ser um cidadão de classe média, que ele tenha direito àquilo que é o mínimo necessário para sobreviver do ponto de vista de alimentação, de vestimenta, de vestuário, sabe, de escolaridade. Eu acho que é possível a gente fazer isso. Nós já demos um passo importante que durante a entrevista eu vou mostrar para você. Mas agora nosso lema é o seguinte, é tentar não perder, sabe, o rumo de consolidar o processo democrático, derrotar os golpistas de 2023 e fazer com que a democracia vingue nesse país, fazendo benefício para o povo, porque o povo também só vai compreender a democracia se ela garantir os direitos elementares do povo. No final da entrevista, Mano Brown deu sua opinião sobre o tema e declarou que as pessoas só querem a verdade. As pessoas só querem a verdade, Lula, sabe? Aquela verdade crua, aquela verdade cristalina mesmo, sabe? Então, eu confio, eu acredito no que o Lula falou aqui hoje pra gente. Acredito naquela ideia inicial. Não acho que o Lula tenha se transformado numa outra pessoa, ter outros ideais de vida, outros princípios. Não acredito naquilo. Mas as pessoas precisam ter essa fé também que eu tenho. Uma coisa que eu dizia quando eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, que ia na porta de fábrica, eu dizia para as pessoas, a única coisa que eu tenho medo é de um dia trair vocês, faltar com a confiança de vocês. E eu posso dizer isso para você agora como presidente da República pela 3ª vez. Meu compromisso com esse povo é nunca perder o direito de olhar nos olhos deles e dizer a verdade e somente a verdade. Doa a quem doer. Esse é um compromisso de fé que eu tenho. Eu e a minha equipe, a gente foi um tempão rastreando as coisas da economia do lar,
para encontrar onde é que estão os ralos do dinheiro que podem fazer você economizar 200, 300 reais por mês, só trocando produto, só fazendo coisas que podem ser produzidas em casa e que você não precisa comprar no supermercado. Aí a gente fez um e-book que custa só R$18,30. Dá uma lidinha no que eu coloquei lá na descrição desse vídeo e você vai ver que tem algumas boas opções que valem muito a pena para você aprender a economizar dinheiro, sair das dívidas e quem sabe até fazer uma renda extra.